Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal a mais um vídeo. Eu sou Célia Siqueira. Hoje eu estou trazendo o passo a passo completo desta bolsa, que foi muito pedida lá na minha outra rede social, depois que eu coloquei um videozinho curto para as pessoas assistirem. Então aqui, antes de dar as explicações básicas, eu já te peço, se gosta desse tipo de conteúdo, para se inscrever no canal se ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, deixe um comentário, nem que seja um emoji, isso é muito importante, ajuda no engajamento, curta e compartilha, tá? Então, com relação a esta bolsa, aqui nesse passo a passo, eu vou te dar as medidas para que você consiga fazer ela com qualquer tipo de material. Você não tem necessariamente que seguir usando o barbante da mesma Tex que eu usei aqui, tá? Para isso, no passo a passo, eu vou mostrar tamanhos e como calcular para você chegar ao tamanho final desta bolsa, que de largura está aqui com 44 centímetros. Vamos ver a altura aqui. A altura a gente pega aqui, ó, pela lateral, também 44 centímetros. E aqui no centro, 26 centímetros. Todas ficam com o mesmo tamanho, se você seguir o passo a passo corretamente, como eu vou mostrar, tá? Esta aqui foi feita com barbante número 4. Eu tenho as outras que vocês já viram aí no vídeo de abertura. Ah, esta aqui. Eu vou no passo a passo mostrar para vocês como fazer a alça aqui com o próprio crochê, tá? Esta outra aqui tá com o mesmo tamanho, mas foi feita com linha de Tex 590. Tá vendo? Dá para você fazer a mesma bolsa, ficar com o mesmo tamanho e chegar no resultado que você gosta. Esta eu já coloquei alcinha de couro, costurada por fora, tá? Se no final você quiser fazer a sua, não fazer a alça de crochê, pegando uma alcinha aqui, ó, simplesinho o acabamento. E esta terceira, que eu fiz com o barbante número 6. Tá vendo? Então, são 3 bolsas com tamanho final exatamente igual, mas com materiais diferentes. Aí você vai usar aí sobras, realmente foram feitas com sobras, e você vai fazer com o material que você tiver, tá certo? Toda a lista de material eu deixo aqui embaixo na descrição. Eu só não coloquei, assim, as cores usadas, porque são sobras. Você vai usando esta aqui, que foi a única feita com 2 cores apenas. As outras estão bem coloridas, tá certo? O que eu vou deixar aqui embaixo para vocês é, de acordo com cada material usado, a agulha que eu usei, mas você precisa lembrar que isso vai depender da tensão do seu ponto. A tensão do ponto sempre faz diferença no tamanho final. Ó, então, barbante número 6, linha de Tex 590 e barbante número 4. E outra informação, olha, forradinha com botão de imã, tá? Este meu é aquele que fura o tecido, mas você pode usar também aquele de costurar. Por isso mesmo, por ela ser forrada, eu dividi esse vídeo em 2. Neste primeiro vídeo aqui, nós vamos fazer o passo a passo completo no crochê, deixar ela montadinha. O vídeo 2, que eu vou liberar na sequência, é forrando. No caso aqui, eu faço a minha costura toda à máquina, mas eu vou mostrar para você como fazer essa costura à mão, de forma que fique um bom acabamento e você dá uma finalização melhor na sua bolsa, né? Por quê? Por mais que o nosso ponto seja apertadinho, esses espaçozinhos, eu pelo menos penso assim, uma bolsa sem forro, dependendo do que a gente for colocar dentro, pode vazar, cair, ficar aparecendo. O forrinho te dá uma segurança maior, né? E também uma qualidade maior no seu trabalho. Mas então não se preocupe. No segundo vídeo, que eu já deixo na sequência aqui para você, você vai conseguir
colocar o forrinho da sua bolsa. Então, é isso. Bora lá pro nosso passo a passo. Então, nós vamos começar fazendo aqui o anel mágico. No anel, aqui eu vou começar subindo 2 correntinhas, mas essas 2 correntinhas eu não vou contar como ponto, tá? Elas vão ficar escondidas depois no final. Então, agora eu vou começar a fazer um total de 16 pontos altos, tá? Sem contar as 2 correntinhas. Vamos, então, fazer 16 pontos altos. Vamos fechar o anel. Aqui fecha, aperta bem, o máximo possível, tá? Feito isso, aqui, ó, estão as 2 correntinhas. 1, 2. Nós vamos aqui no primeiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. Com isso, ficamos aqui com 16 e escondemos as 2 correntinhas. Olha, o círculo fica bem certinho. Agora, eu vou pegar aqui a segunda cor. Eu sempre deixo sobra, tá? No final, eu vou ter muita sobra para arrematar, mas eu prefiro deixar um pouquinho maior. Ó, peguei, inseri no primeiro pontinho. Vou subir 2 correntinhas. Aqui, sim, conto como um ponto alto. Laço a agulha, ainda no mesmo ponto. Faço outro ponto alto, fecho os 2 juntos. Faço 2 correntinhas de separação. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto sem finalizar. No mesmo ponto, outro ponto alto. Fecho os 2 juntos, 2 correntinhas de separação. Vamos trabalhar essa carreira dessa forma, então. Fazendo 2 pontos altos sem finalizar, ó. No mesmo ponto. E passamos os 3 juntos. Fazemos 2 correntinhas de separação. Com isso, nós vamos fazer 16 pétalas, né? 16 gominhos, sempre com 2 pontos altos sem finalizar, fechando juntos, e depois 2 correntinhas de separação. Vou fazer o total de 16 e já retorno. Feitos aqui os 16, olha, já fiz as 2 correntinhas. Para arrematar, eu vou passar aqui, ó, dentro dos 2 pontinhos da primeira pétala. Que aí a gente faz o arremate aqui, ó, fica bem escondidinho, tá? Aqui, eu vou passar ainda aqui dentro do próximo, só para puxar pro avesso. Ó, fica bem certinho. Próxima cor. Nós vamos trabalhar da mesma forma, agora aqui, ó, pegando nos espaços, nas 2 correntinhas, só que vamos fazer 3 pontos altos. Então, subi aqui 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto, faço o segundo ponto alto sem finalizar, terceiro ponto alto sem finalizar, passo todos juntos, 2 correntinhas de separação.
Então, esta carreira vai ser assim, continuamos fazendo pétalas, mas agora com 3 pontos altos juntos. 2, 3. Fechamos todos juntos, 2 correntinhas de separação. E vamos fazer um total de 16. Feita aqui toda a volta, já fiz as 2 correntinhas aqui e vamos finalizar da mesma forma, passando a agulha aqui, ó, nos 3 pontinhos do primeiro cominho, né, da primeira pétala e fazendo um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a terceira carreira. Então, a partir daqui, nós vamos começar a quadricular o trabalho, tá? Então, já estou aqui com outra cor. Deixa eu deixar ali a parte que eu arrematei para depois. Aqui eu vou começar já na quina, só que eu vou fazer a metade dela, tá? Então, vou fazer 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. Ficamos com 3 no total. Nós vamos trabalhar aqui sem separação de correntinha. Olha, já lacei a agulha. No próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Lembrando que aqui onde comecei vai ser a quina. Então, no final, vamos complementar aqui para fazer o leque. Então, fiz o primeiro bloco de 3, laço a agulha. Vou fazer o segundo bloco de 3, 2, 3 pontos altos, laço e vou fazer o terceiro bloco de 3. 2, 3. Então, aqui nós já sabemos que entre um leque e outro nós vamos ter 3 blocos de 3 pontos altos, sempre, olha, sem correntinhas de separação, tá? Agora, aqui nós vamos fazer um leque. 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas no mesmo espaço, 3 pontos altos, 2, 3. E vamos aqui agora repetir 3 blocos de 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação. Feito o primeiro. 1, 2, 3. Feito o segundo. 1, 2, 3, feito o terceiro. Vamos pro próximo leque. Vamos trabalhar assim até lá no final, tá? Faça um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, ainda no mesmo espaço, 3 pontos altos. 2, 3. Seguimos fazendo 3 bloquinhos de 3 pontos altos, mais um leque, 3 bloquinhos de 3 pontos altos e volto aqui no final para fechar o último leque com você.
Feita aqui toda a volta, nós vamos agora fechar o outro leque, o último leque aqui, que a gente começou pela metade. Fazemos 3 pontos altos. 3. Aqui, nós vamos laçar a agulha e finalizar com meio ponto alto. Vou aqui na segunda correntinha e finalizo com meio ponto alto. Finalizando desta forma, ó, faço mais um pontinho aqui, corto. Todas as vezes que a gente fizer leque, sempre vai tampar essa sobra, né? Então, não corre o risco da gente fazer o arremate com ponto baixíssimo aqui e deixar a marca, né? Deixar o ponto aqui, o acabamento com marca. Finalizando aqui na lateral, a gente tem esse pontinho escondido. Então, agora, é só sequência, tá? Sequência de repetição. Ó, vou começar aqui. O meio leque, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 2. Laço, já vou direto aqui, olha, mesmo a gente não tendo feito correntinha de separação, a gente vai fazer entre um bloquinho e outro. Com isso, a bolsa fica mais fechadinha, tá? Ó, vamos fazer sempre 3 pontos altos, bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, 1, 2, 3. E agora eu vou fazer o leque e vou tampar o arremate. Aqui o que eu não posso esquecer de falar é, fiz o arremate aqui, a próxima carreira eu sempre começo uma quina antes, tá? Que aí a próxima já vem tampando, para não ficarem todos os arremates nas mesmas direções, tá? Ó, então, aqui agora eu vou fazer 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. 2, 3. E é só seguir agora, da mesma forma que a gente trabalha o quadradinho da vovó, tá? Sempre fazer os 3 pontos altos, bloquinhos de 3 pontos altos em cada lateral do trabalho e nas quinas fazer o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos. Chegando no final da carreira, faça 3 pontos altos, lace a agulha e finalize com meio ponto alto. Nós vamos fazer um total de 3 quadros, tá? Aqui, como eu disse para vocês, estou trabalhando com barbante número 4, vocês podem fazer essa bolsa com qualquer material, barbante número 6, barbante número 8, linha de Tex 590, que eu tenho uma que tá aí no início, né, que eu mostrei para vocês, que é a preta com caque, ela foi feita com linha de Tex 590, então, qualquer material. Pra gente chegar no tamanho exato das outras, deixa eu pegar um quadrinho, ó. Eu estou com esse quadro aqui, já pronto, sem arremates, né? Tá cheio dos arremates. Já tô com os outros 2 prontos, aliás. Todas elas eu trabalhei, ainda não tem a última cor, que é de finalização, tá? Mas, então, trabalhei até a penúltima cor, ó, 28 centímetros por 28 centímetros. Então, fazendo os 3 quadrados com 28 por 28 até a penúltima cor, porque depois do verde aqui, eu vou usar a cor escolhida para acabamento, que é a cor que eu vou dar uma volta aqui de ponto alto e depois a carreira de acabamento, para depois sim a gente começar a unir essas partes, tá?
Então, é isso. Você, qualquer material que estiver usando, faça 3 quadros com 28 por 28, que você vai chegar nesse tamanho dessa bolsa. E agora eu vou seguir fazendo até chegar aqui na última cor, na penúltima cor, aliás, tá? Quando eu tiver com os 3 já exatamente iguais, volto com você. Então, chegando aqui, trabalhei até chegar na última cor, né? Chegando nos 28 centímetros. E depois fiz uma carreira com a cor que vai ser a cor base para finalizar a bolsa. No meu caso aqui, como eu queria essa cor, eu não tinha, é a única, tá? Toda a bolsa tecida com barbante 4, mas aqui eu tô fazendo com barbante 6 para finalizar, porque eu não tinha essa cor no barbante 4. Mas não dá uma diferença absurda, tá? A gente pode trabalhar dessa forma. Fiz, então, uma carreira inteira com ela, de pontos altos, normal, aqui, ó. Vou finalizar da mesma forma. Fiz o último bloco de 3, né, no leque final aqui, laço, e vou fazer um meio ponto alto. Para agora, dar uma carreira de acabamento. Então, aqui, vou fazer uma correntinha, aqui no espaço, vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto. A única diferença aqui é que, da mesma forma que nós fizemos os leques, aqui eu comecei com um ponto baixo para depois fazer mais um ao finalizar. Então, vou trabalhando meus pontos baixos aqui até chegar no outro leque ali para mostrar para vocês. Então, chegando aqui na quina, no leque, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E seguimos agora trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto alto. Nas quinas faz 2 pontos baixos. Quando chegar lá no ponto inicial, retorno com você. Chegando aqui no final, como eu disse, ó, só fazer mais um ponto baixo e finalizar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo. Passar, pode ver que eu não deixei uma sobra grande, eu vou arrematar essa sobra de início, como eu vou fazer com todas as outras, para depois costurar, tá? Então, todos os 3 feitos. Vou fazer os arremates dos avessos e já volto com vocês. Então, agora aqui com os 3 arrematados, nós vamos trabalhar dobrando eles em triângulo, tá? Vamos dobrar os 3 primeiro, para depois a gente colocar. E agora, nós vamos costurar nesta posição, tá? Olha só. Um dobradinho embaixo e 2 na lateral. Eu vou deixar um reservado, vou mostrar aqui, ó, primeiro. Já coloquei o meu barbante aqui, coloquei um pedaço grande. Ó, deixa eu virar aqui para ficar melhor, para mostrar. Porque eu vou costurar pelo lado de fora, tá? Então, lembrando aqui que temos 2 pontos baixos em cada quina, eu vou pegar um... Ó, pegando a alcinha de fora
E aqui vamos encontrar o outro, pegando a alcinha de fora. Eu não... Ó, aqui nesse acabamento, eu vou deixar uma sobra para depois esconder. Volto no mesmo para fazer um nó inicial aqui. Só para não correr o risco de, ao costurar, eu puxar essa linha com força e ela escorregar, né? Ó, dei um nó inicial. Então, agora, vamos colocar na ordem certinha, ó. E sempre pegando a alcinha de fora de cá, com a alcinha de fora do de lá, e numa única posição, ó. Sempre vindo aqui e pegando o de lá depois. E vamos seguir costurando até chegar na quina aqui embaixo. Então, eu vou deixar correr aqui para vocês irem vendo. Ó, chegando aqui na quina, eu vou trabalhar normalmente, tá? Aqui eu tô unindo os 2 pontos baixos dos dois lados. E vou seguir do outro lado, ó. Deixa eu parar aqui pra mostrar. A gente fazendo a costura desta forma, fica um desenho bem bonito aqui na união, olha. Tá vendo? Então, agora... é só virar aqui, continuar essa costura até chegar aqui na ponta. Vou fazer e já retorno. E aqui, ó, chegando no final, vamos pegar o de fora. Peguei apenas um dos 2 pontos baixos de novo, tá? E vou dar o segundo pontinho pra fazer um acabamento aqui, ó, um nozinho. E já tá costurado um lado. Agora, fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, tá? E já volto com vocês. Então, aqui, ó, agora já as 3 partes costuradas, eu vou mostrar aqui a largurinha, ó. Ficou com 44 centímetros de largura e a altura, a gente pegando aqui, ó, 44 também. Todas ficam com o mesmo tamanho, tá? A partir do momento que você vai usando as medidas, ao invés de contar por carreiras, com qualquer material que você fizer, você vai chegar nesse tamanho. 44 de largura por 44 de altura. Agora, olha, estas partezinhas aqui,
dos acabamentos, não arrematei ainda. Por enquanto, vou deixar escondidinho aqui. Porque eu vou começar a fazer um acabamento em volta. Então, eu vou pegar aqui, a quina tá aqui, ó. Opa, eu tô pegando a agulha errada aqui, a agulha pequena. Ó, vou pegar aqui, começando, vou deixar o leque e vou começar aqui a partir do primeiro bloco. Puxar, fazer uma correntinha e já fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Aqui eu vou aproveitar, ó, vou seguir fazendo ponto baixo e prendendo essa sobra de linha junto, tá? Vamos seguir fazendo toda a volta com ponto baixo. Quando chegar no centro da bolsa, eu retorno para explicar o que vamos fazer. Olha, chegando aqui, eu vou contar. Eu tenho 1, 2, então eu vou fazer mais 2 pontos baixos aqui. E vou, olha, essa linha aqui eu não vou prender, tá? Eu vou deixá-la realmente para arrematar depois. Tenho 2 pontos baixos deste lado, vou levantar uma alcinha num, levanto uma alcinha no outro. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Passo pro outro lado, levanto uma alcinha no primeiro, levanto outra alcinha no segundo. Fiquei com 5 pontos aqui, ó, na agulha. E agora vou passar todos juntos. Firmou, vou seguir fazendo pontos baixos aqui. Vou fazer alguns. Opa, 1, 2, vou fazer alguns só pra voltar e mostrar aqui pra vocês. Ó, deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Dei uma ajustada aqui no centro. Do outro lado, agora eu vou seguir, ó. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui do outro lado, a mesma coisa. Vou levantar a alcinha 1, 2, desse outro lado mais 2, fechar as 5 que vão ficar juntas e vai dar uma unida aqui, tá? Vamos fazer toda a volta. Quando eu chegar no centro, lá do outro lado, eu retorno para fazer mais uma vez com vocês. Esta aqui sendo a primeira carreira de pontos baixos, tá? Quando eu chegar lá no outro centro, eu retorno. Então, aqui, ó, na outra quina, deixei sobrar 2, vou levantar uma alcinha, no próximo outra, fico com 3, passo pro outro lado, levanto mais 2 alcinhas, fico com 5, passo todas juntas. E vou seguir normalmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Sendo esta aqui a primeira volta, tá? Nós vamos fazer desta forma 3 voltas no total. Então, deixa eu parar aqui. Ó, chegando aqui
Finaliza com ponto baixíssimo, sobe uma correntinha e segue fazendo a segunda carreira de ponto baixo. Depois a terceira. Em todas elas, quando chegar aqui no centro, nós vamos levantar 2 alcinhas de cada lado e fechar 5 juntas, tá? Então, total de 3 carreiras, eu vou finalizar a primeira, fazer as outras 2 e já retorno. Então, aqui, ó, chegando no final, nós vamos fazer o arremate, tá? Eu vou fazer os outros arremates aqui, ó, mas esse aqui depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, ela dá uma entrada na bolsa, tá? Ela dá uma encolhida. Se por um acaso a sua emborcar, a minha aqui não emborcou, olha, ficou exatamente assim dos 2 lados. Mas pode acontecer de emborcar um pouquinho. Vem com ferro, tá? Dá uma passadinha que ela vai encaixar no lugar certinho. Então, aqui, como eu disse, nós vamos fazer o arremate daquelas linhazinhas aqui, ó, que ficaram pra cá. Esta aqui depois eu mostro no final. Vou reservar. E agora, nós vamos fazer a alça. As pretas eu coloquei alcinha de couro, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer a alça também do próprio crochê, que nesse modelo aqui, nesta cor, eu resolvi fazer em crochê, tá? Então, eu fiz aqui 111 correntinhas, vou pular a primeira e, a partir da segunda, voltar fazendo 110 pontos baixos. Feita aqui toda a carreirinha, agora nós vamos fazer uma correntinha e voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar assim 6 carreiras. Eu tô começando aqui a carreira 2, vamos fazer um total de 6, sempre mantendo ponto baixo sobre ponto baixo. No final da carreira, fazer uma correntinha e virar, tá? É retinho, simples. Vou fazer quando tiver com as 6 carreiras feitas, retorno. Feitas aqui as 6 carreiras, só finalizar. Aqui, como vocês podem ver, eu não deixei uma sobra muito grande, como no início também, tá? Vai ajudar a prender essa alça na bolsa, mas depois eu prefiro complementar do que ter deixado muito grande e ficar embolando aqui. Então, olha, estou com as 6, 2, 4, 6, eu vou dobrar desta forma, porque do outro lado, olha, a gente não vê a sequência. Então, eu vou dobrar desta forma, mas eu vou deixar o início aqui aberto. Vou vir costurando, olha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, vou deixar 5 e vou costurar igual a bolsa, olha, pegando
só a alcinha de fora dos dois lados. Deixei 5 pontos pra cá. Vou deixar uma sobra aqui, ó, que também vai ser pra costura. E fazer aquele nó inicial aqui, pra essa linha não repuxar. Pronto. E agora, vou seguir costurando aqui, pegando sempre só uma alcinha de fora de cada lado, até na outra ponta, deixando também sobrar 5 pontos, tá? Só seguir costurando aqui. E aqui no final, ó, vou fechar o último, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, da mesma forma. Então, esse último aqui, eu dou 2 pontinhos pra finalizar. Eu dei 2 pontos pra finalizar com nó também, tá? Ó. Tá toda costuradinha. Agora, nós vamos colocar na bolsa. Aqui, ó, a gente vai pegar a lateral. O leque tá aqui, que é o nosso direcionamento, ó. Essa parte aberta, a gente vai costurar aqui por dentro. Vou colocar um alfinete aqui. Agora, aqui, tomando cuidado, acertando, né? Pra ela não enrolar. Ó, a parte da costura fica pro lado de fora. A gente vai deixar pro lado de fora. Prontinho. Abrimos aqui. E aqui a mesma coisa. Vamos encontrar o leque. E deixar aqui o alfinete pra gente começar a prender. E vamos aqui, ó. Aqui, a linha aqui, a gente ficou do arremate. Pegamos um pontinho e vamos toda a lateral. Essa outra aqui a gente usa também caso falte, tá? É só pegando aqui, ó. E ir fazendo toda a volta. Aqui não tem segredo.
E agora aqui, ó, como eu falei que eu ia mostrar como arrematar esse último ponto, eu mostro aqui que vão ser todos da mesma forma, tá? Eu vou abrir, separar aqui. Para no arrematar, a gente separando, não aparece algum nozinho, entendeu? Ó, venho aqui. A mesma coisa que eu vou fazer com essa parte, eu faço com os outros. Dei o nozinho, agora faço com esse outro lado aqui. E todos os meus arremates serão assim, tá? Ó. Não fica aparente. Podemos fazer todos os arremates. Essa linha que sobrou aqui, eu uso ela. Deixa eu passá-la aqui por dentro, ó. Até aqui. Para prender essa parte aqui de cima. Mas aqui eu tenho que tomar cuidado, eu não vou prender aqui na última carreira, não. Eu vou prender por dentro. Olha lá, ó. Para não ficar aparente a abertura aqui também. Fica bem firme, ó. E vou fazer o mesmo arremate agora. Vou costurar o outro lado da alça e já retorno. Então, aqui, ó, já finalizado, tá vendo? Fica bem delicadinho, bom acabamento. Como eu disse pra vocês, vou dividir esse vídeo em dois. Então, no próximo eu venho mostrando como forrar, tá? Eu forro todas as minhas bolsas costuradas à máquina, mas eu vou mostrar para quem não tem máquina como costurar à mão, que é muito simples, muito fácil e a sua bolsa vai ficar com um acabamento perfeito. Depois me fale aqui nos comentários qual você fez, com qual tex você preferiu fazer, como eu mostrei aí, você vai fazer com o material que tiver. Então, fale aqui comigo, qualquer coisa me mande lá na outra rede social para eu postar. Eu terei muito prazer em postar o seu trabalho, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e que Ele nos abençoe.